Claudiano Brito é graduado em administração pela Universidade Estadual da Paraíba, nossa querida competente UEPB, se você quiser, viu, Claudiano? Porque tem gente que não gosta não de botar fone de ouvido, não. Mas o Claudiano é especialista em Direito Administrativo, Gestão Pública pela Unifip, a nossa querida Unifip. É mestre em Desenvolvimento Regional pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB e é um combatente também pelas causas sociais, nosso querido amigo, camarada da Unidade Popular. Claudiano, receba o nosso boa tarde, muito obrigado. Você de Josivan, espero que dê tempo chegar, mas acabou dando tempo. Seja bem-vindo, Claudiano. Boa tarde, Josivan, boa tarde, Mário Frade, boa tarde... É o J. Júnior, tá ali. J. Júnior, camarada que está na técnica. Boa tarde também a todos os ouvintes do programa Polêmica. É um prazer, uma honra estar de volta aqui aos microfones da Rádio Espinharas aqui no programa Polêmica. Estou à disposição, Josivan. Claudiano, eu que agradeço, porque a gente tem feito um esforço para identificar pessoas que queiram bem ao Brasil, que queiram bem à sociedade, que vejam o desenvolvimento não só regional, mas o desenvolvimento do nosso planeta de forma sustentável, administrativa, e você tem know-how para estar aqui conosco. Mas você estava justamente debatendo uma discussão que é muito importante diante do tema relevante que é uma das maiores estatais do Brasil e eu diria também uma das empresas mais importantes das Américas, que é a nossa querida Petrobras. O que é que preocupa o Claudiano Brito e o que pode ser levado aqui para a sociedade ter um entendimento de toda essa giganteza que tem a Petrobras e por que a preocupação? Josivan, antes de mais nada, é muito importante a gente trazer à tona, né, as discussões relativas a Petrobras, a forma como é administrada a política de preço, a forma como é administrado esse importante ativo nacional. Hoje, que é a nossa principal estatal, é a nossa maior estatal, é a Petrobras. E a Petrobras, assim, não é um problema unicamente de quem tem veículo, né? Gasolina não é um problema hoje de quem tem carro, ou tem sua moto, ou tem sua bis, mas tudo na nossa vida hoje tem relação direta com o preço dos combustíveis. A inflação ela está diretamente relacionada com o preço dos combustíveis. A dona de casa que está nos ouvindo agora sabe que de 4 anos para cá tudo está mais caro, tudo na feira está mais caro, e quando a gente vai fazer uma análise aí da conjuntura nacional, a gente vê que muita coisa não está relacionada apenas a essa queda de braço que vem sendo feita em relação ao Banco Central, juros e tudo mais, mas uma imensidão de questões que fazem com que a inflação vá lá para o alto, dispare. Por exemplo, o preço do frete, né? Quando o diesel sobe, o frete fica mais caro, consequentemente o produto fica mais caro para o produtor e que a gente vê que para a dona de casa, né, a verdura também fica mais cara. Então não é um problema unicamente de quem tem veículo ou de quem tem, né, sua moto, seu carro, mas é um problema que afeta todos nós. Sem dúvida. Claudiano, nos últimos tempos, né, a Petrobras é uma discussão que vem desde a década, salvo engano aqui, mais década de 20, 30, começou a discussão porque o Brasil não tinha petróleo. Tudo que nós consumimos aqui de petróleo vinha do exterior. O Brasil era refém dessa política. E depois de Getúlio Vargas, apesar de todos os problemas que aconteceram na era Vargas, o Getúlio Vargas desenvolveu a campanha O Petróleo é Nosso, não só por ele, mas foi abraçada por toda a sociedade e foi uma luta de sangue mesmo, porque guerras aconteceram, disputas econômicas das mais diversas. E a Petrobras, Claudiano, ela vem deixando de ser uma empresa brasileira, 100% brasileira, e está passando a ser uma empresa de exploração, né? Você estava me falando que os ativos, né, esses acionistas nunca ganharam tanto dinheiro e a Petrobras tem ficado cada vez mais sucateada. A Petrobras é ou não é uma empresa brasileira estatal? Exatamente isso, Josivan, porque essa discussão tem que ser feita, a gente tem que refletir sobre tudo isso que vem acontecendo, e para o ouvinte ficar melhor situado, né, na última quarta-feira foram divulgados aí o balanço aí
patrimonial e de lucros da Petrobras relacionados ao ano de 2012. E o que a gente vê é que, infelizmente, a Petrobras hoje ela tem servido unicamente para enriquecer ainda mais os acionistas que hoje são quem dominam a Petrobras em todas as esferas da empresa, né? Desde os níveis menores ao nível estratégico. Por mais que o governo ainda seja o acionista majoritário, mas a gente sabe que quase 70% das ações hoje são privadas. Uhum. Então a Petrobras hoje, de certa forma, vem ano a ano perdendo o seu padrão de empresa do povo brasileiro, de empresa do contribuinte, de empresa do cidadão. E só para a gente ter uma noção aqui maior do que vem acontecendo e desses últimos números aí que foram divulgados na quarta-feira e que traz para a gente um desenho assim horrível da situação, é de que a pouco a Petrobras, como eu disse, vem servindo não ao povo brasileiro, já que essa deveria ser a função maior da Petrobras, mas vem servindo para os acionistas, porque o lucro da Petrobras no ano passado, Josué, foi de lucro líquido de 188 bilhões. Só no ano passado? No ano passado. Sei. Um lucro de 188 bilhões, quase 100% maior do que o lucro de 2021, que foi de aproximadamente 105 bilhões. Uhum. E aí esses dados aqui, por mais que tenham sido divulgados aí na mídia, Estadão, o Globo, Folha de São Paulo, mas eu resolvi aqui trazer uns dados da Federação Única dos Petroleiros, Sim, que é quem a faz FUP. um detalhamento maior desses dados. E assim, lucro astronômico, né? Sem dúvida. Quase 200 bilhões. Quase 200 bilhões no ano, né? 188 bilhões, foi isso? 188 bilhões. É dinheiro demais, meu amigo. Assim, aí poderia ser algo assim extremamente positivo pra gente, né? Era. Mas é positivo? Não é. Aí a gente vai desmiuçar esses números aí e a gente vê que só de dividendos já foram adiantados 180 bilhões, Josué. A Petrobras já pagou 180 bilhões, ou seja, já pagou quase 100% do lucro que a Petrobras teve no ano passado. E até o final, né, do último trimestre de 2012, né, o que falta ainda ser repassado, mas já está acordado e já está certo, a Petrobras vai passar um montante para os acionistas de um total de 215 bilhões de reais. Ou seja, a Petrobras tem um lucro de 188 bilhões e vai pagar 215 de dividendos, ou seja, de lucro aos acionistas. Ou seja, essa conta fecha, Josué? Não. Você fecha tem um não. lucro de 188 bilhões e você pagar 215? Vai ficar devendo, tirar da própria empresa para pagar, sucateando. Aí qual a lógica que tem nesses números? A empresa se sustenta daqui a 5, 10 anos? Não. E outra coisa, um dado importante é que são dividendos livres de imposto. Esse pessoal vai pagar zero de imposto, porque no Brasil não se cobra imposto de lucros e dividendos. É dinheiro livre entrando na conta. Exatamente. E aí poderia, sei lá, algum dos nossos ouvintes aqui falar que não, mas é algo positivo, a empresa tem lucrado, é importante distribuir esse montante todo aos acionistas. É interessante também vincular o preço do petróleo praticado internamente ao dólar, porque isso faz com que a empresa cresça, se desenvolva. E aí a gente vê que a história não é bem assim, porque a empresa teve um lucro de 188 bilhões, já repassou 180 bilhões de dividendos, ao todo vai repassar 215 bilhões, e para o valor de investimento no ano passado, sabe quanto foi, Josué? 52 bilhões. Não bate, não. Não tem 52 bilhões, ou seja, um quarto do lucro que a Petrobras teve foi colocado à disposição para a empresa se desenvolver, para produzir mais, aumentar a capacidade de produção. Ou seja,
a empresa está servindo a quem? Só os acionistas. Justamente, porque Capital o povo brasileiro não especulativo. é. Porque o preço do combustível está atrelado ao dólar já faz 6 anos, desde que o Temer assumiu, que começou essa... A PPI, a né? PPI, né? Que é a paridade internacional, né? E a empresa apresentou um plano estratégico que foi aprovado no ano passado, que vai valer aí até 2017, de distribuir esse montante todo. 2027. Isso, que é o atual plano estratégico, né? Uhum. Começou a valer agora em 2023. Nessa lógica, só dando dinheiro ao acionista, não tem muita estratégia, não. Venderam, inclusive, venderam 2 estratégicas, aí eu falo estratégia, refinarias, sabe? Porque tem a extração do petróleo, mas necessita da refinaria, e o Brasil hoje compra diesel, por isso que o diesel está tão caro. Antigamente o pessoal dizia, rapaz, vou comprar um carro a diesel, que é vantagem, porque o diesel, Mário sabe disso, era metade do preço da gasolina, justamente porque a nossa economia, ela depende de rodovia, dos caminhões, das carretas, dos bitrem, o transporte que estava. Hoje, você ter um carro a diesel já não tem mais tanta, não é mais compensável assim, porque o diesel está, parece que é 40% a mais do que a gasolina. Então, Claudiano, não é só que a conta não fez para a Petrobras, é porque a empresa necessita voltar a ter o controle de um presidente, de um governo, de uma nação, que saiba que aquela empresa estrategicamente faz parte do desenvolvimento energético, e não é isso que está acontecendo. Exatamente, Josué, porque a gente espera aí que o governo Lula faça a revisão desse plano estratégico aí da Petrobras, que já começou a vigorar agora nesse ano de 2023 e vai até 2027, em relação a essa distribuição aí de mega dividendos, que se mude a política de preço da Petrobras, porque não tem lógica a gente ter o pré-sal, a gente fazer toda a produção, a gente ser autossuficiente em petróleo, mas aí a gente tá com as refinarias aí fechadas, né, produção zero de refinaria, e aí a gente manda petróleo bruto lá para fora, e aí a gente fica comprando refinado em dólar, podendo refinar aqui dentro, quando a gente tem a capacidade para fazer isso. Então não tem lógica nenhuma, né, que por mais que o amigo ouvinte esteja nos ouvindo agora e diga que é interessante, ou que ele imagine que seja interessante vincular o preço do petróleo, né, à cotação internacional, porque aí a empresa tende a crescer cada vez mais, mas a gente vê que não é isso que acontece na prática, né? A empresa no ano passado lucra 188 bi e de investimento investe 50 bi, ou seja, vai pagar mais de dividendos o que lucrou. Recapitulando, lucro de 180 e repassando 205. O nosso querido Edilson, né? Edilson, que estava na reunião da Unidade Popular, ele falou que o que se perde, o que a gente tem perdido ao longo do tempo, não se recupera mais. Será que a gente pode sonhar, Claudiano, que o Lula, por exemplo, bateria na mesa e diria, olha, vamos fazer com que a Petrobras seja de fato uma empresa estratégica para o desenvolvimento da nação e seja a serviço da sociedade brasileira? Será que era possível ou é quase que impossível prever isso? Eu vejo como perfeitamente possível de rever a política de preço da Petrobras, de rever essa forma como a Petrobras administra, né, o repasse de dividendos. Mas para isso as pessoas têm que tomar consciência de como que funciona a Petrobras, se informar um pouco mais, ler um pouco mais, procurar os meios certos de informação, como esse que estamos tendo aqui, e ter mobilização, né? Sim. Né? O que eu acredito é que se a gente for para a rua e reavivar as lutas, como por exemplo do Petróleo é Nosso, que aconteceu há não muito tempo atrás aí, a gente pode fazer pressão, porque eu acho muito difícil que por si só o governo, independente de várias outras questões, tome uma decisão assim mais enérgica e mais corajosa nesse sentido, porque as pressões são muito grandes, né? A gente vê aí que por pressões do mercado, que a gente sabe que foram por pressões do mercado, lamentavelmente o
o ministro Haddad aí voltou, né, a cobrar de novo aí a questão dos impostos. E a gente sabe que aí foi pressão do próprio mercado, né? Por mais que dentro do próprio PT existiam as críticas de que não era hora de voltar com esses impostos, mas houve pressão para que se voltasse. Os acionistas disseram, não, a gente quer mais dinheiro aqui. Exatamente, né? O mercado financeiro que fica ali fazendo de tudo para que o Brasil entre aspas, né, equilibre as contas do governo, e aí vão buscar em cima de mais imposto, né? Mas não era o importante a se fazer, mas aí para que o governo não sofresse, né, um revés em relação a esse início de governo que é, né, de gestão, que é tão importante não ficar impopular, né? O governo acabou tomando essa decisão. E só um outro dado interessante aqui para quem está nos ouvindo, Josvan. A Petrobras hoje é a empresa no mundo que é a segunda empresa no mundo que mais paga dividendos. É a segunda no mundo? A segunda. E não é empresas no ramo de petróleo, não. É de todas. Tudo. Tipo, a sangria é grande, viu? Petrobras paga mais dividendos do que a Apple, paga mais dividendos do que a Microsoft, paga mais dividendos do que a ExxonMobil. Que é a grande dos Estados Unidos. Exatamente. Hoje a Petrobras é a segunda empresa no mundo que mais paga dividendos. Caraca, velho. Esse dado assim nos deixa assustado. Porque, veja só, enquanto a gente está aqui no sufoco para abastecer, para a dona de casa comprar um bujão, tem gente que está rindo à toa dessa sangria. É por isso que esse sistema que nós vivemos não tem como dar certo. Não bate. Porque, veja só, o Claudiano acabou de dizer aqui, 188 bilhões de lucro o ano passado, mas tem que pagar mais de 200 bilhões a acionistas e o investimento da Petrobras gira em torno de 50 bilhões, então a conta não bate. E é por isso que fica um monte de imbecil, às vezes falando, né? A gente, quando tem dúvida de uma coisa, a gente vai pesquisar. Aí o pessoal, o seguinte, fica, não, faz o L, olha aí, cara, mas é uma dificuldade. Claudiano, a Samara Oliveira está mandando um grande abraço aqui para você, está parabenizando e está aqui reforçando que mais companheiros têm que fazer essa discussão com a sociedade. Mas, Claudiano, a gente já está aqui no limite, quero agradecer profundamente, conversei aqui com o Claudiano Brito, que é graduado em administração pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública pela nossa querida Unifip e mestre em Desenvolvimento Regional pelo Programa de Graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB. Claudiano Brito, deixa os microfones para suas considerações finais. Josvan, muito obrigado aí pela gentileza do convite e eu fico à disposição sempre que, né, o convite for feito, vou estar aqui com o maior prazer do mundo. Também fico à disposição aí para maiores esclarecimentos, os ouvintes aí que queiram entrar em contato, né, conversar mais, e acho que é um debate salutar que a gente tem que fazer sempre aí e nunca esquecer, né, que a Petrobras é uma empresa nossa, é uma empresa do povo brasileiro e ela não é privada, ela não pertence aos acionistas, né, ela é do povo do Brasil. Sem dúvida, Claudiano. A enfermeira Tariana está mandando aqui também um abraço, aqui está muito chique o Claudiano. Tariana, um grande abraço para você também, todos que estão na escuta do programa. Agora são 5h52, J. Júnior, vamos para aquele intervalo rapidinho e a gente já volta.